Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 20. Outra vez lhes falou Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram-lhe: Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho, por isso, não é verdadeiro. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se julgo alguém, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e meu Pai, que me enviou, também dá testemunho de mim. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis a mim, certamente conhecereis também o meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do gasofilácio, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque não tinha ainda chegado a sua hora. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus dá testemunho vivo e presente no meio de nós. Mas como que eu consigo enxergar a presença dele na minha vida? Como que eu consigo enxergar diante de turbulências, de dificuldades, diante de uma calúnia, diante de provações, diante de dificuldades? Talvez a pessoa fale assim: Deus não existe, porque se existisse não teria tantas situações. Uma vez eu contei a história do barbeiro que ele estava cortando o cabelo de um rapaz e o rapaz falou assim que Deus não existe. O barbeiro falou que Deus não existia, ao contrário, né? E o rapaz falou: não, Deus existe sim. Falou: não existe. O barbeiro falou: não existe. Porque tem pessoa enferma, tem pessoa doente, tem pessoas desse jeito, daquele jeito, passando fome. E o rapaz não teve uma resposta. Ao sair para fora o rapaz da barbearia, ele disse, ele viu um homem mendigo, cabeludo, e ele refletiu e voltou, olhou para o cabeleireiro e falou: cabeleireiro não existe. Falou: por que não existe? Tem um cara cabeludo ali fora e barbudo. Falou: existe sim, manda ele vir até a mim que eu corto o cabelo dele. Aí ele olhou para o cabeleireiro e falou: então Deus existe, manda ele vir até a mim. Então quando, irmão, nós vamos até Deus, nós conhecemos esse Deus, é o que Jesus está dizendo aqui: eu sou a luz do mundo. Quem consegue me enxergar, quem consegue ver eu na tua vida, no clamar, no se colocar diante dele, irmão, você vai ver, você vai clamar a presença dele. Faça essa experiência. Clame a Deus no meio das tuas dificuldades. Clame a Deus no meio das tuas turbulências, das dificuldades, que Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim não andará nas trevas, não andará na escuridão. Querido irmão, na primeira leitura que nós temos aqui em Daniel, capítulo 13, do versículo 1 até o 62. Aqui está contando a história de Joaquim e Susana. Susana era casada com Joaquim, um casal que seguia a lei, que era instruído, mas em volta dele tinha pessoas também que estavam convivendo com ele, onde que era direcionado também na época diante das leis, para a interpretação das leis, para estar ali os anciões, onde que investiram em Susana e fizeram uma armadilha para ela. Ou ela cedia para eles, para dois homens, ou eles contariam a mentira e iam acreditar neles, porque eles estavam sozinhos com ela. E naquele momento ela nega, não se deita com eles e é fiel ao esposo, mas eles caluniam e ela é condenada à morte. Diante, eles escutaram os dois, mas Susana clama a Deus, Susana, ela implora a Deus, ela conversa com Deus e fala diante da sua angústia, diante da injustiça dos homens. E Deus ouve a oração de Susana e envia o profeta Daniel, onde que ele faz uma pergunta individual para cada um, e Daniel se levanta no meio desse sinédrio ali, e ele faz uma pergunta para os homens separadamente,
e através de qual árvore que eles estavam embaixo, ele descobre que eles estavam mentindo, porque um falou uma árvore, outro falou outra. Querido irmão, por que eu estou contando essa história? Porque a situação da tua vida, de todo mal, Deus vai tirar coisas boas. De todas as dificuldades, de uma enfermidade, você vai conseguir entender que esse mundo está aqui para nos oprimir, para nos castigar, para nos dar, diante da minha escolha, a minha escolha, presta atenção, as situações de enfermidades, diante da minha escolha, situação de pecado, tantas turbulências, tantas dificuldades, mas se eu resolvo escolher o meu Deus e clamar a Ele diante das minhas situações, diante do que eu estou vivendo, diante daquela turbulência que eu não sei como lidar, diante daquela situação que eu preciso que Deus coloque a mão, e aí eu vou conseguir entender o que o nosso diário bíblico está falando aqui. Deus está contigo, Deus está comigo. Esquecemos que Deus pode e vai tirar do mal um bem. Esquecemos que tudo que compete para o bem daqueles que amam a Deus. Peçamos hoje um coração semelhante ao coração do nosso Senhor, para termos a profunda certeza de que Ele está conosco e não estamos sozinhos. Como nosso Senhor disse, eu estou com o Pai, o Pai está em mim. Então, queridos irmãos, acredite nesta palavra, acredite, não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas hoje o nosso Lectio Divino vai trazer assim, trevas ou luz? Quem é a luz? É o nosso Deus, irmão. Aqui atrás de mim está uma vela acesa, que é a presença viva do nosso Senhor, é a luz que ilumina, a palavra de Deus viva, diante de Jesus ali presente na cruz, que nos liberta do pecado, que nos dá vida eterna, e diante da vida eterna, a luz que nos dá o caminho da salvação, e diante da palavra dele, diante dos ensinamentos, como que está a minha vida e a sua vida, querido irmão? Se você está vivendo uma situação difícil, eu te convido a fazer este ato de fé, a falar para Deus com a tua situação. Será que você está sendo justo ou injusto diante da tua provação? Opa, se o que eu vou pedir para Deus, eu não estou sendo justo, eu sou injusto, eu vou pedir um mal para alguém, ou vou pedir uma coisa boa diante da situação? Ah, eu tive uma desavença com aquele irmão, com aquela irmã, e nessa desavença nós se xingamos tudo, mas eu estou com uma raiva dele, eu não vou pedir perdão dele para ele, mas é um parente muito próximo, é uma pessoa muito querida minha. Foi um momento de discussão boba, foi um momento que eu perdi, que eu falei coisas que não devia, mas Senhor, Ele falou tantas coisas difíceis também. Coloca a tua mão, Jesus, diante deste momento, dai-nos a graça da reconciliação, dai-nos a graça do amor, do perdão, Senhor. Que nessa quaresma a gente consiga viver a reconciliação, o perdão diante dessa situação, se é o esposo com a esposa, se é o marido com a mulher, se é o filho com o pai, se é o irmão com o irmão, se é o tio com o irmão, com o sobrinho, né? Se é tio com cunhado com cunhado. Querido irmão, diante da presença humana, diante da amizade, diante do amor de Deus, a reconciliação, o perdão de Deus é um momento único que nós temos de graça na nossa vida, porque nós entramos na humildade, entramos no amor de Deus e somos obedientes a Jesus. É um caminho que Ele nos dá para que todo o coração seja iluminado por este perdão. De que forma? Enfermidades estão sendo curadas neste momento por causa do pedido de perdão. Um problema de coração, problema do coração. Você que está conversando, pedindo perdão para o seu pai agora, seu pai que passava por um problema seríssimo do coração, neste momento a mão poderosa de Deus está agindo e ele não vai precisar mais fazer essa cirurgia que ele ia fazer. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que esse perdão a esse pai vai colocar a mão de Deus vai colocar sobre este coração, não vai fazer mais essa cirurgia. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, na palavra de Deus, eu creio naquilo que Deus nos apresenta. E essa falta de perdão estava incomodando este coração. Mas esse perdão vai curar, vai libertar este homem desta cirurgia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que diante de todas as situações, a Tua presença venha nos libertar, venha nos curar, venha nos transformar. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor é a luz que ilumina a nossa vida. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado